Bom, pessoal, nesta aula de agora, vocês vão fazer então uma análise de dados, né? Então agora a gente vem aqui a parte de ciência dos dados. Você vai investigar esses dados e descobrir o que você pode extrair de informação a partir deles, tá? A gente não vai usando algoritmos de machine learning, já pegando uma base de dados. Essa base de dados que a gente vai avaliar hoje aqui, ela é clássica, ela é antiga demais, eu acho que todo mundo vê ela pela primeira vez quando vai estudar Machine Learning. Ela nada mais é que uma base que descreve 150 instâncias, ou seja, instâncias são 150 flores e íris que eles avaliaram aqui, coletaram informações de 4 atributos sobre ela, tá? E esses atributos é do tipo real. O que é o tipo de dados? Lembra a aula anterior? Se você não assistiu, vê primeiro lá, tá? O que é tipo de dados? Então, os nossos tipos de dados aqui, né, desses atributos. E eles falam também que aqui não tem missing values. O que seria o missing values? Imagina que você, né, coletou informações ali, né, da sua base de dados, e aí você tem um atributo, e aí para algumas instâncias você não tem informações sobre ele, ou você até não tem informações sobre a sua classe, tá? Então o que seria essa classe? No nosso exemplo aqui, a classe da nossa base de dados é o nome das espécies. Nessa base de dados, 150 instâncias aqui, elas estão organizadas em 3 espécies de íris, tá? E então, essa base aqui, ela é excelente, ela é perfeita para começar, né, ali seus primeiros estudos de Machine Learning. Então, vamos importar ela aqui para vocês darem uma olhada primeiro, tá? Chama Iris. Então, vamos aqui, Iris Data. Vamos dar uma olhadinha nela aqui na espionada, só para vocês verem. Olha só, a gente tem os 4 atributos, né? Comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala. E aqui é a espécie. Então aqui, ó, as 5 primeiras aqui na minha base de dados, aqui, quando eu dei um head, né, ele mostra ali os primeiros da minha tupla, estão falando aqui que é da espécie setosa, tá? Então, então isso aqui é um insight aqui que a gente tem na nossa base de dados. Vamos começar agora, então, a coletar algumas informações sobre essa base de dados. No mundo real, a base de dados, a gente vai avaliar aqui, mas aí eu queria mostrar o seguinte. No mundo real, as bases de dados, elas não são toda estruturadinha, arrumadinha, não vem pronta assim para você, você tem que preparar, né? Além disso, tem muito problema de missing values, tem muitos desbalanceamentos, vou mostrar aqui, é o que a gente vai falar também, né? A gente vai descobrir o que é balanceamento de base, ok? Então vamos checar essa base aqui. Vamos pegar aqui a Iris Data, tem o método describe aqui. Esse load dataset aqui, ele retorna, o tipo dele é do tipo pandas aqui, um framework do pandas, ó, tá? Então, é interessante que aí tem esses métodos aqui que você consegue explorar, né? Vamos dar uma olhada aqui no describe. Olha só, aqui tem um resumo geral da minha base. Eles não estão, esse calcular média, desvio padrão, esse método, né, me retorna a média, desvio padrão, valor mínimo, primeiro quartil, segundo quartil. Ele me retorna essas informações independente da espécie das flores, tá? Então ele pegou a galera toda ali e fez isso. Então aqui a gente tem a média de cada atributo, tá? Tem aqui o valor médio, temos o desvio padrão, temos o valor mínimo, tá? Primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e o valor máximo, tá?
Bom, então aqui esse describe ele te retorna tudo, mas vamos supor que um dia você está querendo ali trabalhar de maneira mais resumida, isso aqui é só o quartil. Então, como que eu poderia fazer? Eu posso usar também, tem um método aqui chamado de quantil, tá? Que eu só passo a informação aqui, ó, que eu quero o quê? Primeiro quartil, segundo quartil que é a mediana, isso aqui, né? O terceiro quartil aqui. Então vamos imprimir. Olha só, então aqui eu tenho um resumo dos meus quartis para cada atributo, tá bom? Eu vou comentar essa segunda aqui, porque ela está repetida. Vamos continuar então trabalhando. Agora imagina que eu quero verificar quantas instâncias eu tenho para cada espécie das minhas flores, tá? Então olha aqui, a gente tem aqui a coluna aqui, ó, espécies. Aqui é onde eu estou registrando a espécie, ou seja, eu estou categorizando ali, né? Cada instância, ou seja, cada íris. Então isso aqui chamamos de classe, tá? Em Machine Learning chamamos essa coluna de classe. Então vamos checar ela com mais detalhes. Por exemplo, vamos verificar aqui species, né, que é o nome dela. Vamos verificar quantos, tá, que ele possui em cada um, essa base de dados aqui, cada um deles, das espécies. Olha só, a gente tem docetosa 50, a outra espécie chamada de versicolor temos 50 e a virgínica também temos 50, tá? Ou seja, o que você chega à conclusão aqui? Que eu tenho 50 de cada espécie, então minha base de dados está perfeitamente balanceada, tá? A gente pode plotar também, tá? Olha só. Que avaliar a classe assim é um resumo bastante interessante, então vamos aqui quantidade, né? Balanceamento aqui, balanceamento. Esse aqui, ó, eu não mostrei na aula anterior, porque ele é muito simples, tá? Aí vocês veem agora, né? Então, X aqui, vamos ver, species, nossa, que isso que eu fiz aqui? X, species, data, que é um outro parâmetro, aí a gente tem que passar, né? Claro, qual que é ela. E agora vamos imprimir, tá? Gerar aqui, visualizar, né? Imprimir. Tá, ele vai gerar aqui pra mim. Ups, o que eu fiz aqui? Não tem atributo. Opa, title. Ok, olha só. Mesma informação que a gente viu no modo texto, a gente vê no modo aqui no gráfico, né? Acetosa, a gente tem 50, versicolor a gente tem 50, virgínica também a gente tem 50, tá? Então a gente chega, né, podemos ver aqui que a nossa base está perfeitamente balanceada. Vou comentar aqui para a gente continuar. Os plots, né? Agora, vamos verificar se existe duplicatas, tá? Vamos checar. Como que a gente pode avaliar duplicatas aqui, né? Então, eu vou tudo colocar em print aqui, tá? Que é pra gente explorar mesmo, né? Então, iris data. Aí tem um método aqui chamado de duplicated. E aí vamos contar quantas que tem. Se tem, né? Se não tiver, vai imprimir 0 para mim. Deixa eu subir aqui agora. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, tem uma duplicata? Só uma? Ok. Então vamos checar quem que é essa duplicata. Para checar qual que é a duplicata, primeiro a gente usa, ó,
useData.duplicated, tá? Ó, a gente checa aqui, que aqui a gente só somou, né, para saber quantos que tinha. E aí ele vai me imprimir aqui tudo aqui, ó, false, 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 false. Tá vendo? Aí, deixa eu comentar isso aqui, para não ficar confundindo. Agora eu quero filtrar, porque eu quero saber quem são. Então eu vou pegar esse aqui e colocar dentro dos meus copos d'água aqui, que eu quero saber quem são. Quem for true, ele vai me mostrar aqui, tá? Então, vamos lá. Olha só, nesta base de dados aqui, né, que eu baixei, tem somente a virgínica como duplicata, tá? Interessante que, se eu não me engano, eu já usei base de dados até nessa aqui, ó. Eu tenho ela aqui, que eu não estou usando ela, tá usando do próprio Seaborn, né? Se vocês usarem essa base de dados aqui, se eu não me engano, eu acho que tem mais duplicatas, tá? Bom, depois vocês podem até testar usando a base de dados para você olhar. Bom, então o que a gente chegou à conclusão aqui? Que a nossa base está balanceada porque cada espécie tem o mesmo número de instâncias, tá? Agora, vamos checar se tem missing values. Conforme lá aqui, né, na base de dados, aqui na descrição original, né, que isso aqui não tem nada a ver com Seaborn, né, onde é um repositório aqui que armazena vários datasets, está falando que não tem missing values, tá? Então vamos checar se nessa aqui que a gente está usando essa instância aqui, né, de base aqui, se não tem mesmo. Então como que a gente checa se tem missing values? Tem um método aqui isNull, tá? E aí eu vou somar aqui, né, x0, vou somar para saber quantos, se tiver, né, tá? Se não tiver missing values aqui, ele vai me retornar 0 para todas as classes. Olha só, 0, 0, 0, 0, 0 para todos os atributos, para todas as espécies. Ou seja, não encontrou missing values em lugar nenhum, tá? Então eu vou comentando aqui, senão vai crescendo muito aqui o nosso console e vai poluindo. Agora vamos aprofundar um pouquinho a nossa análise. Vamos verificar o seguinte, uma coisa que a gente estava observando aqui, ó, é os tamanhos, né, de cada atributo aqui, ó, o tamanho, as métricas. No primeiro quartil aqui, ó, a mediana aqui das sépalas e das pétalas, pode ver que diferenciam bastante, né, como também o primeiro quartil também aqui, ó, tá, a mediana, o primeiro quartil, então são valores assim bem diferentes, só que aqui a gente está considerando todo mundo, né? Então vamos checar, vamos filtrar aqui por um atributo e vocês podem aplicar nos demais, tá? Então aqui, ó, eu quero filtrar o seguinte, vamos usar da pétala. Cadê a pétala? Aqui. Aqui a pétala, ela é mais bonitinha, mais bem definida, né? Tá? Então aqui, ó, eu vou colocar aqui uma métrica aqui menor que 2, porque a gente está vendo aqui 1.4, 1.4, só que a mediana é 4.35, tá vendo, né? Da pétala. Então eu vou imprimir aqui, vai me mostrar um monte de booleanos, né? True, false, ó, true, 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 false, false, false. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero descobrir quem são esses que têm o tamanho da pétala, o comprimento da pétala menor que 2. Então eu venho aqui em Data, abro o colchete, coloco esse aqui, e aí eu vou falar o seguinte, coloco esse filtro, né? E eu informo o que eu quero que mostre para mim, o que eu quero que mostre as espécies. Então, na hora que eu imprimir aqui, olha só, ele me imprimiu as espécies. E observando aqui, vocês podem ver que são todas setosas, né? Tá? Então vocês podem ir brincando aqui, deixa eu ver, até aqui o menor que 3, vocês podem usar os outros atributos para explorar, só não vou fazer isso para ela não ficar muito longa, né? Olha só, menor que 3 também, filtrou somente setosa também, ok? Então, é interessante se vocês explorarem esse tipo de informação, analisar os atributos. Nesse caso aqui, a gente só tem 4 atributos, mas na base real, a gente pode ter 1.500, 2.000 atributos, muito mais, tá?
E aí tem outras análises, né, que a gente faz sem ser manualmente. Mas aí, para a gente começar, para vocês adquirir, né, experiência, vale a pena vocês checar essas aqui, que é uma base excelente para isso. Então agora vamos fazer uma outra coisa, vamos coletar agora a média mediana por espécie, porque aqui na hora que a gente calculou aqui, ó, mediana, e ali a hora que a gente tinha imprimido, que agora eu já comentei, a gente fez assim da base inteira, né? Lembra, né? Então vamos olhar agora aqui, ó, vou usar um método chamado de group by, tá? Por espécies. E aí agora aqui eu vou usar o método agreg, de agregação. E aí eu vou falar aqui que eu quero aqui. Eu quero a minha média, que eu estou querendo por espécie. E eu quero também a mediana, tá? Por espécie. Eu vou dar um print aqui em metrics. Então vamos checar aqui. Olha só, para cada atributo eu tenho a média e a mediana. Então aqui, para cetosa, a média é 5, para versicolor, a mediana é 5, para versicolor a média é 5.9, a mediana também. A virgínica, olha só que interessante, que base boa, né? Olha aqui a largura da pétala, a média e a mediana. Excelente base de dados para avaliação. Eu vou comentar essa outra linha de código aqui também, para a gente continuar com o nosso console mais clean. Agora, vamos, ou seja, então a gente conseguiu avaliar a média mediana, né? Então, o que vocês acham? Que conclusão, né, que a gente pode começar a ter sobre isso? Vamos fazer uma análise agora que chamamos de univariada, tá? Então, essa análise univariada, vamos plotar num gráfico aqui, que vamos comparar entre as espécies, vamos usar ali um atributo, por exemplo, a sépala. Vamos fazer então uma comparação entre largura e comprimento da sépala, tá? Então vamos imprimir um gráfico aqui, plot figure, fig size. Vamos definir aqui, estou com um teclado diferente, vou colocar aqui tamanho 10,5, tá? 10 por 5, né? MS é scatterplot. Agora vamos usar aquele lá da nossa aula anterior, tá? No meu eixo X aqui, eu vou querer o comprimento da sépala. Deixa eu até copiar aqui, porque eu sou danadinha para escrever errado o nome de atributos. Então aqui, comprimento da minha sépala, estou colocando em X. Em Y, eu vou colocar a largura da sépala, tá? Então, iris data, width sépala. Então a gente usou o comprimento, a largura, e agora para a gente diferenciar um do outro, vamos selecionar aqui a espécie, né? Que é o que a gente está investigando aqui, fazendo uma análise das espécies. E agora vamos imprimir aqui. Olha só, deixa eu ver se eu consigo. Ficou muito gráfico, né? Às vezes menorzinho. Beleza, ficou melhor. Olha só, então vamos avaliar aqui. Então o azul é a cetosa, laranjada é a versicolor e a verde é a virgínica. Então a gente fez um scatterplot aqui, aonde para cada instância a gente fez um pontinho, que é o que? Eu pego o meu valor do comprimento da sépala com o valor da largura da sépala, né? Então, e aí a gente pode observar esses grupos aqui, né, de plots aqui, a gente vai mover a cetosa. A cetosa aqui, ó, vocês podem observar
que ela tem um comprimento de sépala menor, porque aqui ela está mais aqui próximo de zero no eixo X, do que, por exemplo, a virgínica, mas ela é a que tem o maior aqui, ó, largura da sépala, né? Porque ela está aqui em cima, ela chega a ser até mais do que as outras aqui, tá? Então essa é uma característica da setosa. A versicolor, pode ver esse laranjado aqui, ela está no meio aqui, né? Tanto para tamanho, comprimento, quanto largura. E você pode ver assim que ela meio que se junta ali, né, com a virgínica um pouco aqui, né? Tem alguns aqui que ela meio que, vamos dizer, elas se confundem, né? Esses valores aqui desses atributos. A virgínica, por exemplo, já tem o comprimento da sépala maior do que os demais, tá? No entanto, a largura é menor, tá? Pode observar que é bem menor. Ok, então essa é uma conclusão aqui, usando uma análise univariada que a gente está fazendo, né? Sobre dois atributos, tá? Então a gente está fazendo o que aqui? Comparando, deixa eu colocar um título, né? Figure, aqui, ó, vou colocar um título aqui, porque na hora que vocês forem gerar, para vocês saberem o que aconteceu aqui, né? Então aqui, comparação das espécies baseando no comprimento e largura da sépala. Sépala tem acento, eu tô colocando sem acento aqui para não... Deixa quieto aqui, deixa eu ver aqui. Eu não aguento ficar isso, esses erros português. Agora, vamos fazer a mesma análise usando a pétala, tá? Então aqui eu só vou comparar, pétala aqui, só vou substituir. Pétala, aqui agora é petal, né? Petal. E aqui também é petal. Estou só substituindo agora, porque vamos fazer uma análise agora das pétalas, tá? Do atributo. Tanto o comprimento quanto a largura das pétalas. Ó, esse gráfico aqui é bonitinho, né? Essa das pétalas é interessante. Olha só, a setosa está aqui no cantinho aqui inferior, né? Pode observar que as pétalas, ou seja, mostra que existe uma diferença muito grande das demais espécies de setosa, né? Porque o comprimento e a largura das pétalas são bem menores, né? Tá tudo aqui próximo de zero aqui, ó. Tá pertinho aqui. Já a versicolor aqui, ó, pode ver que ela tem um comprimento e uma largura de tamanho médio, aqui ó, os valores médios, né, tá bem no meio do caminho entre as duas, né, tanto a setosa quanto a virgínica. E a virgínica, você pode observar que ela tem tanto o comprimento quanto a largura, né, são maiores que as demais, tá? Então, ou seja, esses dois atributos aqui são muito interessantes, ok? Então, isso aqui a gente já consegue ver que esses dois atributos aqui são ótimos para a nossa base. Agora, continuando, né, a nossa análise, vamos agora plotar, que a gente já plotou a média, né, a mediana. Vamos agora fazer uns box plots. A gente já fez scatter plots, né, que tinha até mostrado na aula anterior, e agora vamos fazer uns box plots. Bom, os box plots vão ajudar a gente a conhecer melhor ali a distribuição dos nossos dados, tá? Então, vamos criar um aqui. Eu vou criar 4 figurinhas, ok? Então, fig axis. Vou criar 4 plots aqui. Aí tem nessa biblioteca aqui, a gente tem os subplots, que ele permite, olha lá, número de linhas, número de colunas, né? Ele permite eu criar vários gráficos pequenos aqui junto no único plot, tá? Então aqui a gente vai fazer uma análise, né? Então eu vou criar 4, um para cada atributo. Tá bom, então 2, fig size,
Vamos diminuir essa figura aqui para não ficar 10 meio de novo, não, porque senão não vai funcionar bem. Boxplot. Agora, o que eu vou fazer aqui no meu boxplot? Eu vou usar a petal width no Y, que eu vou plotar, e eu vou organizar isso por espécies, né? Estou usando aqui meus dados. Vou colocar na vertical, tá? Orientação vertical. Que padrão, acho que ele coloca já horizontal. E aí aqui, axis, eu vou deixar para explicar no final o que é esses eixos aqui, tá? Para vocês, a hora que vocês visualizarem, vocês vão conseguir entender melhor, ok? Então aqui, petal length. Aí eu vou colocar aqui 0,1. E agora aqui eu vou clicar isso aqui. Deixa eu ver como é que eu chamo o outro aqui mesmo. Sepal, né? Sepal. E aí aqui. Sepal. Agora aqui eu tenho que colocar aqui 0, 1. E agora a gente pode plotar. Eu vou mostrar para vocês o que é agora esses eixos, tá? Olha só. Bom, o que é esses eixos aqui? Antes de mais nada da gente avaliar os dados, né? 0, 0. Então aqui, ó, esse gráfico aqui está no 0, 0. Pode até observar lá petal width, 0, 1. Esse de cá. Petal length here. Tá vendo? 0, 1. 1, 0 tá de cá e o 1 tá de cá, tá? Então, é assim que funciona esses eixos aqui, porque como eu mandei criar 4 figuras, então a contagem aqui é 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, ok? Se fosse com 6, né? Então aí você vai contando do mesmo jeito. Agora vamos fazer uma análise dos nossos dados aqui, né? Vamos primeiro relembrar, que eu já falei para vocês o que era boxplot na aula anterior, né? Mas olha só aqui, ó, valor máximo, valor mínimo, outliers, tô só resumindo que na aula anterior tem, tá? E esses retângulos aqui, mas é aqui, primeiro quartil, segundo quartil, ou no caso, né, a mediana, e terceiro quartil, tá? Então vamos analisar então a cetosa. Vamos pegar a espécie cetosa e avaliar, ó, cetosa aqui, aqui e aqui, pela espécie. O que a gente consegue, né, observar? Tá? Ela tem, até que ela tem poucos outliers, mas ela tem mais outliers que os demais, né? No geral aqui. Ela tem, por exemplo, aqui, a virgínica. Qual que é as features aqui, né, no geral, aqui da virgínica, ó. A virgínica aqui, ó, as pétalas aqui são maiores do que a cetose versicolor. Aqui também a virgínica, ó, as métricas, os valores são maiores também. A virgínica só não fica maior aqui em relação à largura das sépalas, né? Já a cetosa, as pétalas são bem pequenas, né? Tanto largura como comprimento, que a gente pode ver. O comprimento da sépala também é a menor de todas. Aí o que é maior na cetosa? Somente a largura da sépala, né? Vocês podem observar aqui que somente a largura da sépala que diferencia, assim, que ela ganha, mas é que ela fica mais alta os valores, né? Os demais aqui, ela sempre está menorzinha do que os demais. E a versicolor,
A versicola aqui, pode observar que ela está aqui no meio do caminho, aqui, está entre as duas, aqui também, aqui também. Já a largura da sépola da versicolor, ela se destaca de ser, né, tem uma tendência de ser menor em relação às demais espécies, ok? Tá, então esse é um insight aqui, né, que a gente consegue ter entre essas espécies com esses atributos que a gente avaliou, ok? Então na próxima aula vamos fazer uma análise usando os violinos, né, que a gente consegue analisar a distribuição olhando a média, mediana, né? No caso aqui a gente usou que a média, a mediana está aqui, os quartis, né? A gente consegue ver aqui com os box plot, e aí vamos aprofundar um pouquinho mais usando com os violinos, tá? Chamado de violin plots. Ok, gente? Então até a próxima aula, tá? Treinem, tentem assistir fazendo junto, ok? Explorem os atributos diferentes. Quando a gente aqui, ó, tá avaliando aqui, por exemplo, os atributos diferentes, comparem, ok? Então, até mais. Tchau, tchau.